Olá, vamos examinar as escrituras? Em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês que eu recebi, para variar, essa postagenzinha aí que eu vou colocar aqui do lado para vocês verem com as afirmações da pessoa que construiu isso, que eu não sei quem é. Eu sei quem me enviou, mas é a pessoa que criou essas afirmações, como se o anjo estivesse entregando uma carta aos evangélicos. Essa pessoa, ela está empolgada. Provavelmente ela leu o livro do Scott Hahn, Razões para Crer, tirou de lá essas afirmações e saiu esparramando aí. Provavelmente tem a intenção de salvar o mundo, ou salvar os perdidos. Mas nós veremos rapidamente que não corresponde à realidade nem à verdade, essas afirmativas que estão aí. Então eu quero começar com o texto de Provérbios 26, versículo 4 e 5, onde nós lemos o seguinte: não responda ao insensato com igual insensatez, do contrário você se igualará a ele. Responda ao insensato como a sua insensatez merece, do contrário ele pensará que é mesmo um sábio. Então vamos começar respondendo conforme diz o versículo 5 de Provérbios 26. Responda ao insensato como a sua insensatez merece. Do contrário, ele pensará que é mesmo um sábio. Como ele não é um sábio, quem fez essas afirmativas, nós vamos começar respondendo uma por uma. Então, a primeira afirmativa é que São Pedro é a chave, ou tem as chaves. São Pedro como as chaves. Mateus 16, 19. Isso daí você pode ler em Mateus 18, 18, que Jesus deu essas chaves a todos os discípulos e não somente a Pedro. Então você vai lá em Mateus 18, 18 e verifique quem de fato tem as chaves. Segunda afirmativa, Nossa Senhora está em Apocalipse 12, de 1 a 5, ou 12, 1 e 5. Os católicos afirmam que Nossa Senhora não teve dores de parto, já que ela não era pecadora, ou não é pecadora. Leia Isaías 66, 7, onde está escrito o seguinte: antes de entrar no trabalho de parto, ela dá à luz. Antes de lhe sobrevirem as dores, ela ganha um menino. Então, segundo eles, Isaías está se referindo a Nossa Senhora, que não teve dores de parto, nesse versículo. Então, se ela não teve dores de parto, Nossa Senhora não teve dores de parto. Ponto. Nós vamos em Apocalipse 12, que é o texto que eles estão citando. Apareceu no céu um sinal extraordinário, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo de seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Não podem ser a mesma pessoa, se Nossa Senhora não teve dores de parto. E o Apocalipse está falando dessa mulher que gritava de dores de parto, gritava de dor, pois estava para dar à luz. Em Apocalipse 66, 7, antes de entrar em trabalho de parto, ela dá à luz. Antes de lhe sobrevirem as dores, ela ganha um menino. Então, você tem que decidir se ela teve dores de parto ou se ela não teve. Se ela não teve, aí você pode interpretar Apocalipse 12 como sendo Nossa Senhora. Se ela teve dores de parto, pode interpretar. Se não teve, não pode ser. Aí é com a pessoa que escreveu, ela vai ter que decidir. Mas com relação ao texto de Apocalipse 12, o fato é que a criança dessa mulher é o nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é fato, isso é comprovado no texto, é muito simples de entender. Outro fato é que essa mulher é a nação de Israel. Ela não é a Virgem Maria, ela é a nação de Israel. Porque Jesus, o Cristo, o Messias, ele nasce, ele vem, ele procede da nação de Israel. E esse texto aponta para o tempo da tribulação de Israel, que será no final dos tempos. Não se faz doutrinas em cima de textos obscuros, mas textos mais claros iluminam textos menos claros. Assim a Bíblia interpreta a Bíblia, e não as insanidades humanas. Não as insanidades humanas que interpretam a Bíblia, ou de algum usurpador do título exclusivo de Jesus Cristo, Supremo Pontífice.
Então não é alguém que interpreta a Bíblia, é a Bíblia que interpreta a própria Bíblia, através da inspiração do Espírito Santo. Outro afirmativo, celibatários, que nós encontramos em Apocalipse 14:4, segundo o texto, que eles nos apontaram essa pessoa. Usar esse texto para celibato clerical é de doer. Nem vou gastar tempo com uma insanidade dessas. Apenas observe que o texto está se referindo aos 144 mil, ou seja, aos judeus. 12 tribos de Israel vezes 12 mil judeus de cada tribo, que dará 144 mil judeus que nunca mentiram, conforme o versículo 5, que é o próximo versículo. Citaram o versículo 4, estou citando 5. Será que existem 144 mil padres judeus que nunca mentiram? Então não pode ser, simplesmente. Tem mais algumas sandices que não estou com paciência de refutar, como que no céu há muitos santos, o que é óbvio. Assista o vídeo que eu vou deixar aqui no card. Anjos que intercedem, segundo Jó 33, 22 a 24. Leia Jó 42, de 7 a 9 e veja que o que os amigos de Jó falaram não era verdade. Por isso Jó teve que interceder por eles. Por fim, o inferno para Lutero, já que ele supostamente dividiu a igreja. Romanos 16, 17, 18 diz o seguinte: recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites, mediante palavras suaves e bajulação. Enganam os corações dos ingênuos. Vamos fazer algumas perguntas sinceras? Primeira, vender indulgência faz parte da doutrina de Cristo? Enganar e espoliar os fiéis para a construção da Basílica de São Pedro é algo que Jesus faria? Quem são os verdadeiros responsáveis pela divisão da igreja? Então, quem que estava errado, em desacordo com a doutrina de Cristo, com a sã doutrina? Quem estava em desacordo é que dividiu a igreja, e não quem estava correto, quem estava seguindo os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. A salvação é por obras? O homem é justificado por obras? Como a pessoa não se deu ao trabalho de colocar os textos por escrito, eu vou somente colocar as referências, como a pessoa que criou essa imagem de anjo trazendo carta para os crentes fez. Leia Efésios 2, 8 e 9, Gálatas 2, 16, Romanos 5, 1. Poderia citar muitos outros textos, mas esse já está bom. Então, se você quiser saber, você lê. Se você quiser permanecer na ignorância, você não leia, jogue fora. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: não adianta você ser um religioso empolgado e tentar convencer todo mundo que a sua religião é a verdadeira e somente a sua, porque isso não cola, isso não pega. O que importa não é a religião que a pessoa pratica, que ela participa. O que importa é o Evangelho de Jesus sendo vivido na prática. Nós nos doando, nós perseverando no bem, nós ajudando, auxiliando, enxergando as pessoas além do nosso próprio umbigo, nós vivendo o amor, a caridade, a paz, a empatia. Isso é o que importa. E nós não fazemos doutrinas em cima de Apocalipse. Apocalipse é um livro muito simbólico, que não é para ser feito doutrina. Então, esqueça essas doutrinas, porque nós temos muitos crentes insanos fazendo doutrina em cima de Apocalipse, falando um monte de besteira e tocando terror entre as pessoas. Então, o livro de Apocalipse é um livro simbólico. Doutrina não se faz em cima de um único versículo, e muito menos de um único versículo de um livro obscuro como é o Apocalipse, um livro simbólico. Então procure praticar, saiba que Jesus é o único que pode nos salvar. O catolicismo não irá te salvar, o protestantismo não irá te salvar. Quem irá te salvar é o nosso Senhor Jesus Cristo. Se apegue a Ele, receba dele o Espírito Santo que dá discernimento, que dá orientação para a vida. E fique em paz, e viva em paz. Deus é o responsável por salvar a todos.
aqueles que Ele escolheu. Se você é um escolhido, você será salvo. Amém.